Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos, uma ótima semana a todos, mais uma segunda-feira, espero que todos tenham ido bem nas eleições de ontem. E vamos lá, hoje, segunda-feira, desculpe o atraso, Gabi entrou aqui ao vivo. Estamos aqui para mais um quadro Guardiã da Justiça, hoje, direito do trabalho, previdência, processo, e hoje aqui a gente traz direito previdenciário, que não adianta, né? Muitos já estavam pedindo direito previdenciário, que foi uma área bem atingida com a nossa pandemia. Porém, como segunda-feira nós estávamos com direito do trabalho e processo, decretos, medidas provisórias, que vinham sendo trazidas com a nossa pandemia, que, volto a dizer, estamos em pandemia, a pandemia está aí, está em vigor, decreto até dezembro, o vírus está aí, embora não pareça, e muitas vidas já tenham voltado ao normal. Então, hoje trazemos a doutora Vivian Brito, é uma doutora de Mauá, muito conhecida em Mauá, que atua há 20 anos, muito conhecida especialmente em direito previdenciário, embora atua em outras áreas, né? Ela é muito conhecida em direito previdenciário e essa área foi atingida, igualmente direito do trabalho e outras áreas também, mas eu, na minha opinião, como profissional da área do direito, são as duas áreas mais atingidas nessa pandemia, né? Principalmente em termos de dúvidas para empregados, empregadores e pessoas físicas e leigas. E hoje a gente traz direito da Previdência. INSS abriu agora, né? Segundo a doutora Vivian mesmo me disse, que nem eu sabia quando o INSS voltou a abrir agora então no início de novembro. Algumas agências também específicas, com alguns serviços também específicos. Então, não está normal, para quem queria saber, então quando eu soltei a arte da doutora Vivian com esse tema, principal dúvida, INSS já está funcionando? Então, a doutora Vivian depois explica mais especificamente, eu só estou abrindo porque foi a dúvida que mais veio para mim e para a rádio. Não, então não voltou ao normal, voltou com horário restrito, com serviços específicos. Eu, como advogada do direito do trabalho, eu sei que as perícias estão todas atrasadas, perícias presenciais, pelo menos os meus processos, e que eu verifiquei ainda não houve, e teve sim algumas que foram marcadas, mas aquelas muito urgente mesmo, e também não foi da mesma forma que a gente já estava acostumado. O INSS voltou então agora, mas de forma bem específica. Então, o direito previdenciário, na minha opinião, foi bem atingido com essa pandemia e a gente hoje traz aqui, com mais uma oportunidade da Rádio Guardiã da Notícia, com mais uma oportunidade da Gabi, de toda a equipe, Igor mais uma vez aqui comigo, agradeço a todos. E hoje uma convidada especial, como todos que eu trago aqui, doutora Vivian, me ajudou muito no início da advocacia, como me ajuda até hoje, né? Fizemos algumas parcerias, ainda temos alguma parceria, uma convidada muito especial para mim. Como eu disse, atua em várias áreas, conhecida em Mauá, mas especialista em direito previdenciário, pós-graduada em direito previdenciário, também em direito do trabalho, a área que eu atuo, que eu sou apaixonada, que eu gosto, né? Que eu estou apresentando o quadro aqui desde o início do ano. MBA em acidente do trabalho, muito importante também. Que nós trouxemos com o Dr. Leandro aqui uma discussão do Covid, né? Que também atingiu aqui a área da doutora Vivian. O Covid, ela deve, né, trazer também o Covid. Acidente de trabalho foi equiparado, doença profissional, acidente de trabalho. Ela tem MBA nessa área. E vamos lá, passar a palavra para a nossa doutora, nossa convidada aqui com o tema Direito Previdenciário. Muito obrigada, doutora Vivian. Olá, boa tarde, uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui na Guardiã da Notícia, uma alegria receber o convite da Maiara, que é realmente uma amiga e que me ajuda muito aí nessas audiências trabalhistas. Maiara, vai lá, faz para mim, Maiara.
me dá uma dica, enfim, é muito legal porque a gente também tem uma troca, né? Muitas vezes acho assim, nós não somos concorrentes, mas somos amigos. E há sempre essa troca, e essa troca é interessante porque só acrescenta, né, Maiara? Claro. Obrigada mesmo pelo convite, Eu que agradeço. viu? Então, realmente, hoje o tema direito previdenciário é muito interessante, porque esse direito previdenciário já estava passando por muitas transformações, por muitas mutações. Em 2018, começou, então, o INSS digital, né? Então, começou a implantar o INSS digital, era só uma curiosidade, né? Estava todo mundo ainda se familiarizando com isso. E aí chegou a pandemia e tivemos que aprender isso tudo na raça, né? Tanto o segurado quanto nós, advogados, tivemos que aprender a lidar com o direito digital, com o INSS digital ali na raça, né? Então, há muitos aspectos que foram alterados aí com o Covid, teve que haver muitas situações de correção, de ajuda. Por quê? Porque o INSS, ele é para o idoso, ele é para a pessoa mais vulnerável. Então, nem sempre o site está de acordo com o que a pessoa consegue lidar, apesar de ser muito simples, né? Então, hoje nós vamos falar de alguns aspectos importantes e, sobretudo, alguns que a gente tem falado muito no escritório, algumas dúvidas que as pessoas têm colocado muito importantes e que hoje à tarde eu venho trazer para vocês, então. Tem alguma pergunta aí já, Maiara? Porque a gente dividiu alguns aspectos, né? E não sei se você já tem alguma pergunta feita por alguém e como é que você quer que seja colocado. Tem bastante. Igor, por esse atraso aqui, nós teremos quanto tempo, só para eu saber? Porque... Só vai. Tá bom, você me avisa? Porque pelo nosso tempo aqui, doutora, já teria dado. Sim, Então, você vai me avisando, tá, Igor? Porque eu tô com bastante perguntas, aí você vai me avisando. Então, vamos lá. Legal. Doutora, vamos então reforçar o que eu abri aqui, que é a dúvida maior. As agências estavam fechadas, então como que está funcionando as agências, assim, em geral? Nós somos da subseção de Mauá, né? Para quem não sabe, a rádio fica em Santo André. Um abraço para o nosso presidente aqui, Dr. Joselito. A doutora faz parte, esqueci de falar, me perdoa, da Comissão de Direito Previdenciário, representada pela presidente, a doutora Kátia, né? Ponciano, um abraço. Sim. E para todos os advogados, né? Os nossos guerreiros aí, defensores do direito previdenciário, que é um direito onde visa mesmo a proteção da dignidade da pessoa humana, né? Porque às vezes a pessoa a vida inteira contribui, a vida inteira trabalha, a vida inteira tirou ali do seu sustento para contribuir, chega na hora de usar, não sabe como fazer. Muitas vezes é prejudicado porque não soube, não foi orientado, não soube como responder e resolver a situação, né? Então, o meu abraço a todos os meus amigos advogados previdenciários. Perfeito. Então, como eu abri aqui com a pergunta mais visada, por favor, você como especialista, você pode explicar aqui como que estão o funcionamento das agências, quando que voltou a abrir, quando que você acha que volta ao normal, por gentileza. Então, as agências, elas foram abertas no final de setembro, né? Está começando a tentar colocar em ordem algumas coisas, mas é necessário que as pessoas saibam que somente com horários agendados. Então, você vai agendar, vai fazer um agendamento ou pelo site do meu INSS ou pelo número 135. E lá você vai fazer um agendamento. Mas esse agendamento tem que ser para situações que você não conseguiu resolver por meio do site. Então, se você conseguiu resolver por meio do site, não há necessidade de estar indo até a agência. Então, você pode resolver pelo site. Como eu disse, no site você cadastra uma senha com o seu CPF. Eles vão pedir alguns dados importantes, como locais onde você trabalhou, seus últimos benefícios, o valor de benefício de contribuição. Você vai responder isso lá no site, vai fazer um cadastro de senha. Por lá, você consegue fazer praticamente tudo. Então, eles já fizeram dessa forma para quê? Para evitar que fique com aglomerações, para evitar também a contaminação do coronavírus. Então, a agência agora está trabalhando, mas de uma forma bem restrita.
Algumas perícias já voltaram, algumas agências já voltaram com as suas perícias, outras ainda não. Então é importante também colocar aqui, doutora, uma situação bem interessante que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Qual é? Que a pessoa precisou de um benefício, teve um problema de saúde, não tem como fazer perícia na agência, porque estava até então fechadas as agências para perícia, para atendimento presencial. Então, como é que foi feito até agora? A pessoa pegava um laudo médico, com o CRM do médico, com a assinatura do médico, com o CID, um laudo atualizado, e pelo site a pessoa pediu benefício e juntava o atestado desse médico. A partir daí passava por uma análise, e nessa análise ia dizer se essa pessoa tinha ou não o direito ao benefício. Todas as pessoas que passaram por esse tipo de perícia, que foi uma perícia digital, né? Receberam um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. A questão é que algumas pessoas diziam: mas eu tenho direito a mais, o meu direito de benefício não é de 1.045, é de 2, é de 3, é de 5. Todas as pessoas receberam um salário mínimo, foi chamado de auxílio-doença emergencial, ou seja, foi avaliado, realmente a pessoa tem o problema, tem aquela enfermidade, tem realmente a incapacidade, e por isso ela tem direito a ficar 3 meses. Porque esse benefício, esse auxílio-doença emergencial, é somente pelo período de 3 meses. Pode ser prorrogado? Sim, pode ser prorrogado. Agora, essa diferença de 1.045 para o que a pessoa tinha direito ou tem direito de receber, essa diferença vai começar a ser paga, né? Então, até dezembro, essas pessoas que têm direito a essa diferença receberá a diferença, esse valor, esse rendimento, né, essa diferença até dezembro. Mas foram divididas em 2 grupos, ou seja, o primeiro grupo, quem fez esse pedido de auxílio-doença emergencial até julho e não renovou, não precisa pedir, não precisa passar por perícia. Então, quem fez o pedido até julho de agora, né, dia 2 de julho, não vai precisar passar por perícia para receber a diferença. Agora, quem fez de julho para frente e pediu a renovação, essas pessoas vão ter que passar por perícia para receber o valor da diferença dos atrasados. É bem interessante isso daí, né? E todo mundo deve saber que essa diferença vai ser paga. Não se preocupem, porque essa diferença vai ser paga. No entanto, algumas pessoas serão pagas automaticamente, que é o caso das pessoas até 2 de julho. E as que foram depois de 2 de julho ou pediram renovação, essas vão ter que passar por perícia. Lembrando que nem sempre a pessoa que está doente vai ter direito ao auxílio-doença. Porque muitas vezes a pessoa está doente, mas ela tem capacidade de trabalhar. O que determina o auxílio-doença, o que dá o direito ao auxílio-doença é a incapacidade. Então, a pessoa está incapacitada ao trabalho, aí ela vai ter direito ao benefício, que inclusive agora mudou o nome, né? O nome foi alterado. Mudou de auxílio-doença para benefício temporário, benefício de incapacidade temporária, e de aposentadoria por invalidez para benefício de incapacidade permanente. Então, foram 2 nomes aí que foram alterados. O auxílio-doença continua o valor de 91% sobre salário de contribuição, mesmo agora nesse tempo de pandemia. Então, quem estiver nesse auxílio-doença ou benefício de incapacidade temporária vai receber 91% do seu salário de contribuição, sendo avaliados os 12 últimos salários de contribuição. Então, com relação, acho que ao benefício, ao auxílio-doença dentro do Covid, acredito que esteja esclarecido, né, doutora? Não sei se há alguma dúvida quanto a isso.
Agora, vamos imaginar aquele empregado também, que ele é segurado obrigatório, ele é empregado, ele trabalha numa empresa, né? Então, ele trabalha numa empresa e ele, a partir de quanto tempo ele pode pedir o auxílio-doença? Isso também é uma pergunta muito comum, né? Então, 15 dias a empresa paga. Se ficou doente a partir que passou de 15 dias o atestado, a partir do 16º dia, a pessoa recebe aí o INSS que paga, a pessoa vai para o auxílio-doença previdenciário, né? A pessoa começa a receber o auxílio-doença. Então, de 16º dia para frente, quem paga é o INSS. 15 dias, quem paga é a empresa. Se for o mesmo CID, vamos imaginar que a pessoa ficou afastada, aí melhorou, aí dentro do prazo de 60 dias ela piorou de novo, sendo o mesmo CID, a mesma enfermidade, a mesma doença incapacitante, o que vai acontecer? Essa pessoa volta para o INSS, quem paga não é a empresa, quem paga é o INSS. Agora, se for CIDs diferentes e doenças que não são correlacionadas, quem paga é a empresa, se tiver que ficar indo e voltando do INSS. Entendi. Acho que são esclarecedoras essas dúvidas, importantes colocar, né, doutora? Tem alguma pergunta, alguma coisa que queira colocar? Bastante, doutora, bastante. O tempo que não está ajudando. Então, vamos lá. A gente teve bastante problema com essa pandemia, né? Porque surpreendeu todo mundo. Eu volto a falar em todos os quadros. E o INSS, eu acho assim que a área da Previdência foi bem atingida, que eu volto a ressaltar. Principalmente, eu faço algumas assessorias para as empresas estão bastante perdidas. Eu volto aqui até essas empresas aqui, um abraço para as empresas aqui que eu faço assessoria, que sempre estão assistindo. O que vem? Bastante dúvidas. Isso que eu volto a ressaltar. 15 dias, a empresa paga a partir do 16º. Quem paga é o INSS. Todo mundo tem isso na cabeça, porque se não é uma empresa, um empregado já passou por isso, né? Ou alguém tem algum familiar que já passou por isso. Ok. O que vem acontecendo, doutora? Se puder esclarecer um pouquinho aqui pra gente. Esses 15 dias, que todo mundo, todos os leigos, até profissionais acham que esses 15 dias tem que ser de forma ininterrupta. É isso ou não? Serão 15 dias ininterruptos. Tá, então, dessa forma ininterrupta, 15 dias, não importa o CID ou não? Não, o CID, o mesmo CID que vai levar para o 16º dia tem que ser o mesmo CID. Ok. Entendeu? Entendi. E até isso que eu coloquei, ó. Se a pessoa ficou doente, ela teve um problema de hérnia, coluna, que o que é mais comum entre os trabalhadores, né? Então, ele ficou com a coluna entrevada, ele não conseguia andar, não conseguia... Isso é importante colocar que não é a doença, porque a pessoa pode ter uma hérnia e trabalhar. Perfeito. É a incapacidade. Então, ele sempre teve essa hérnia, mas naquela situação específica ficou atacado, né? Não conseguia trabalhar, não conseguia abaixar, não conseguia levantar. Pegou um laudo médico, o laudo deu para ele ali 20 dias de afastamento das suas atividades, né? Com 15 dias, a empresa vai pagar, a partir do 16º, quem paga é o INSS, mas é o mesmo CID. Perfeito. Se dentro de 60 dias ele ficar indo e voltando, vai para o INSS, teve alta, volta para a empresa, fica doente de novo, volta de novo, pro INSS. Quem paga é o INSS, se for o mesmo CID. Perfeito. Agora, se na sua pergunta, se for um CID diferente, de uma doença diversa, de uma doença que não é a mesma da inicial, aí quem paga é a empresa. Perfeito. Isso tem muita dúvida, doutora, mas muitas, sim, empresas grandes que eu estou falando, empresas grandes, RHs grandes, assim, porque essa lei é antiga, né, que você pode reforçar, é uma lei bastante antiga e eu verifico bastante dúvidas, porque eles são acostumados com o quê? Aqueles 15 dias? Não, eles esquecem desses 60 dias, então é bom reforçar. Dias desde que o CID seja o mesmo. Perfeito. Outra dúvida que eu vejo bastante, doutora,
vamos reforçar a todos. Quando abrir o CAT, por gentileza, pode explicar? Para os empregadores, que eu faço bastante reclamada e eu sei que isso é bem decorrente. Quando se abrir o CAT, porque às vezes eles falam, doutor, eu tenho medo daquele negócio de fazer, bem leigo, tá? Porque aqui atinge todos os públicos, fazer prova contra nós mesmos. Mas não, eu falo, é um direito da pessoa, porque senão não vai atingir o benefício. Então a doutora pode explicar um pouco melhor, porque isso é uma dúvida dos empregadores. Eles têm medo de abrir o CAT e abrir aquela provinha da estabilidade. Então, por favor, pode explicar, por gentileza. Então, nem sempre o CAT vai levar a uma estabilidade, né? Sim. O CAT é uma obrigação da empresa e mesmo que a empresa não abra o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, mesmo que a empresa não abra essa comunicação, o funcionário lá na frente pode entrar com pedido de auxílio, um auxílio acidente e por meio de uma perícia constatar que realmente ele sofreu aquele acidente naquela data ou naquela ocasião, ou acidente ou também uma doença ocupacional, né? Esclarecendo que o acidente de trabalho nem sempre é um acidente, um fato de um tombo ou um dedo que foi cortado numa serra, não. É também a doença ocupacional. E é também uma que quase ninguém fala, é aquela com causa. Ou seja, é aquela pessoa que ela já tinha uma predisposição, já viu uma enfermidade, já viu uma predisposição e por causa da atividade exercida, ela teve um agravo daquela situação, que de repente se ela estivesse fazendo outra função, ela não teria aquele agravo, mas pericialmente comprova que aquilo agravou. Então a empresa ela fica receosa de abrir a CAT, mas a CAT é uma obrigação da empresa e nem sempre essa CAT vai dar a estabilidade para o funcionário. Por quê? Porque o acidente de trabalho, sofreu um acidente de trabalho, mas não houve um nexo causal, ou seja, aquela situação de acidente ou de doença não levou à incapacidade. Olha a incapacidade aí de novo, né? Não levou à sequela, né? Nem sempre um tombo vai levar a uma sequela. Levou o tombo, melhorou ali, resolveu ali mesmo e a pessoa não ficou sequelada. Aí não há do que se falar em estabilidade, porque aquilo não gerou uma sequela, né? Então, o nexo causal tem que ter uma situação ocorrida dentro da empresa, mais uma sequela. Os dois juntos, um só não vai gerar essa estabilidade para o funcionário, né? Então, não há o que temer as empresas, é uma obrigação que a empresa tem, é interessante fazer, e mesmo que não faça, o empregado tem meios para fazer depois. Então, maravilhoso aqui, eu vou reforçar agora como advogada trabalhista. Então, tem que abrir nessas situações de acidente, até para mostrar boa fé, porque é uma obrigação prevista na lei, né? O CAT. E reclamantes, que são as pessoas que têm intenção de entrar com uma reclamação trabalhista, a doutora Viviane também faz, né? Os trabalhistas, hoje a lei está um pouco mais rigorosa, tem custos. Então, não é porque você sofreu um acidente que é um acidente de trabalho. Às vezes foi um acidente dentro da empresa, mas você não vai ter um direito, não vai valer a pena você entrar com uma ação pro advogado, nem para a pessoa. As custas serão altas, hoje tem honorários. E às vezes acho que nós, profissionais, estamos com a famosa má vontade, não queremos buscar os direitos. Eu sei que pode ter sofrido danos né, estéticos ou danos morais ou uma situação constrangedora, mas como a doutora reforçou aqui, para a previdência, para a trabalhista, às vezes não tem o nexo causal, o que liga o acidente, a empresa e outros benefícios. Porque eu vejo agora, doutora, eles reclamando muito porque a gente não quer entrar com a comissão trabalhista de acidente. Mas além de a lei estar mais rigorosa, tem todo um procedimento, né? Que tem que ser respeitado. A Meire Marques está perguntando, está tendo prova de vida e em quanto tempo se faz? Então, Meire, agora com a pandemia, de março, contado 120 dias, ficaram suspensas as provas de vida, exatamente porque para não expor o idoso ou o doente para ir até o banco ou até a agência, né?
Em alguns lugares já está fazendo a prova de vida, mas tem que ser agendada, tem que ligar, tem que ter certeza que aonde você mora já está disponível a prova de vida. Mas ficou 120 dias sem a obrigação de fazer, exatamente para proteger aí o segurado, né? A Maria de Lourdes perguntou. Doutora, só, desculpa, perdão te cortando, só reforço que é prova de vida, por favor, que aqui o público é geral. A prova de vida é para que a pessoa que recebe o beneficiado, né, o segurado beneficiado, tanto aquele que recebe a pensão por morte, o que recebe LOAS, o que recebe aposentadoria, ele tem uma obrigação de ir até o banco ou até a agência. O banco é onde ele recebe. Lá ele vai levar os documentos pessoais, vai passar por algumas perguntas para provar que ele ainda está vivo, que ele recebe, que ele é a pessoa que está recebendo. Porque a gente sabe que tem muita fraude no INSS, né? Muita fraude. Até uma situação engraçada eu tive esses dias, que a mulher levou, né, o esposo, que acho que era até militar, não me lembro, até o banco numa cadeira de rodas, mas ele já havia falecido. Ela levou um corpo. E aí, né, aí chegou lá com o corpo no banco, né, e ele de cadeira de rodas, meio estranho, mas até então estava muito doente, né, e vim fazer aqui a prova de vida do meu marido. Aí começaram a desconfiar, havia algo estranho. Aí falou, ele infartou na agência, né? Começou a pedir ajuda, chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, falou, não, essa pessoa já está morta aqui há quase 24 horas. Ou seja, ele morreu, ela correu para o banco, abriu o banco, ela foi a primeira a entrar com um morto numa cadeira de rodas, né? Levou o marido já morto, levou um corpo, né? Sim, então perfeito. Isso é um dos exemplos que a gente tem de fraude no INSS, mas há muitas. Então, essa prova de vida, ela é necessária para resguardar até também a pessoa que recebe, né? Porque às vezes tem terceiro recebendo em nome dela, né? Eu tenho um caso assim, recente, tadinha. A mulher, fizeram até a cópia da RG dela, ela é bem magrinha e a criminosa é bem gorda. E aí ela usa o RG. Numa dessas descobriu que era uma fraude. Isso, né? Porque existe isso. Mas existe não existe isso, exatamente. Então, realmente é complicado, né? Tá ótimo, doutora. Posso falar da Maria de Lourdes? Claro. Então, a Maria de favor. Lourdes perguntou, quem se aposentou a partir de 2011 tem direito à revisão dos valores de aposentadoria? Olha, Maria, depende. Pode ser que você já consiga uma revisão automática, foram alguns casos, mas talvez você tenha até outras revisões anteriores a essa, ou você foi em 2011, você se aposentou em 2011. Seria interessante você passar por um advogado previdenciário para fazer todo o histórico, toda a análise para você não perder e para ver qual é a revisão mais interessante, né? Porque algumas revisões têm, mas a gente tem que analisar qual é a melhor, qual é a mais interessante, monetariamente, a que vai dar um retorno melhor para você, tá? Perfeito. Eu posso responder do Luiz também? Tranquilo, doutora. O Luiz Posterari. Estou aguardando a revisão de aposentadoria desde 10 de 2019. Apresentei pedido sozinho, juntando o PPP. O INSS está analisando os pedidos ou está tudo parado? Então, Luiz, boa tarde. Sim, o INSS está analisando sim os pedidos. Esses pedidos de análise de PPP realmente demora bastante. E com toda essa situação que a gente está vivendo, eu percebi que houve uma demora ainda muito maior, né? Então, vai acompanhando o seu pedido, mas até falando sobre isso também, um assunto bem interessante que as pessoas têm perguntado é o seguinte: entrei com pedido desse auxílio doença emergencial, juntei o laudo, né? Mas não tenho resposta. Passou e ninguém me responde. Entro no site, está sempre como análise. O que eu devo fazer? É o seguinte: o prazo para análise é de 45 dias. Passou os 45 dias, você já pode entrar com pedido via judicial. Então, entrou com pedido de benefício de auxílio-doença, não teve resposta, nesse prazo de 45 dias, entre com pedido via judicial.
procure um advogado ou entre direto no juizado. Aí você vai entrar com pedido para análise, então, judicial. No seu caso, como é o caso de análise de PPP, Luiz, nós não contamos esse prazo de 45 dias. Mas se você entrou em outubro, já fez um ano, eu acredito que você poderia já procurar a agência pessoalmente, saber pessoalmente do que está acontecendo e, no seu caso, entraria direto com pedido via judicial para essa análise dos seus PPPs. Com relação também ao auxílio-doença de quem já tinha o benefício. Então, a pessoa, antes da pandemia, ela já estava recebendo esse benefício de incapacidade temporária. Então, ela já estava, ela não entrou nesse programa de um salário mínimo do emergencial, ela já estava. Só que ia vencer, né? Ela teria que fazer outra perícia. E aí, como que faz se não tem perícia? Ela entra de novo com pedido, mas aí há um prejuízo até no recolhimento dela depois lá na aposentadoria, né? Então, houve uma ação pública, né, uma ação coletiva, aonde julgou favorável que quem já tem o benefício, antes da pandemia já estava com o benefício, não precisa fazer a perícia. Vai juntando o laudo, mas não precisa pedir uma nova perícia, um novo benefício. A pessoa que está nessa condição, 30 dias antes de vencer o prazo da alta médica, ela tem que juntar um laudo constatando que ela ainda está doente e segue automaticamente o pedido dela, não entra com novo benefício, tá? Perfeito. Ela pode fazer isso ela pode fazer 6 pedidos no limite de 6. Então, ela pode fazer 6 vezes esse pedido, não pode passar disso. Perfeito, doutora. Um beijão aqui, um abraço para todos que estão assistindo. Doutora maravilhosa aqui para esclarecer as dúvidas, não tinha melhor aqui da Previdência. Então vamos lá. Um abraço para todos aqui, minha família, todos que estão assistindo aqui. Vamos lá, quem quiser mandar dúvida, ainda não levei bronca. É bom se entrar atrasado, porque eu não sei quando eu vou levar bronca aqui, ao vivo. Então vamos lá. Doutora, eu vou aproveitar o ensejo aqui do Luiz, né? Um pouco a ver a pergunta dele, que também me procurou muito com essas dúvidas. INSS, eu não vou saber responder, né? Eu não sou advogada previdenciária da área da Previdência, né? Por isso que a doutora Vivian está aqui explicando perfeitamente todas essas dúvidas. Mas me procuram, né? Com muitas dúvidas a respeito disso. O INSS hoje, né, ele está aqui, ele entrou sozinho, né, como ele bem disse, ele está fazendo, pelo que eu sei, tá, agora eu estou bem leiga falando, não estou nem falando como advogado, mas eu sei que me procuram muito com isso. Fazendo todo o início, né, dessa parte de aposentadoria, tudo, você pode explicar, porque antes não tinha isso, né, doutora? Aí eu sei até que me procuram já com uma declaração que foi negado, que agora pode entrar judicialmente. Então é isso, então agora o INSS está fazendo toda a parte da advocacia, porque antes parece que não entrava, doutora. Aproveitando isso, seja até do Luiz aqui, que você falou, procura um advogado. Então, que a partir de que momento pode entrar com o advogado? Desde o início ou não? Porque até um colega da profissão falou, não, agora temos que ter a negativa do INSS. É isso? Ou não? Desde o princípio a gente pode entrar? Assim, sempre o segurado teve esse acesso direto ao INSS. Sim. Né? Sempre teve. Hoje facilitou para aquele segurado que tem acesso à internet, que tem um notebook, um computador, ou mesmo pelo celular, ele tem acesso direto aos seus pedidos do INSS. Uhum. Antes ele tinha que ir até a agência, ou ele ia cadastrar, né, para pedir uma data, ou ele ia direto. Então, até isso facilitou para o segurado. Ele consegue fazer tudo de casa, né? E não precisa de advogado. Ele mesmo pode fazer o pedido dele. Uhum. O que acontece é que muitas pessoas optam pelo advogado, sim,
até porque não conhece algumas situações, alguns macetes, algumas estratégias de juntadas de documentos, para documentos que serão avaliados, né? Por exemplo, pensão por morte, né? A mulher viveu em união estável durante X tempo com a pessoa, morreu, e aí ela tem que entrar com pedido de pensão por morte. Como ela viveu em união estável, ela tem que provar essa união, né? Ela tem que provar esse tempo. E aí, muitas vezes, ela não sabe o que juntar. Aí, procura o advogado para que o advogado possa auxiliar. Da mesma forma, o caso do Luiz, né? Que é aposentadoria especial ou um período especial. É muito abrangente isso, porque nem todo o PPP, né? Ele vai estar levando a uma aposentadoria especial ou a um tempo especial. E aí muitas vezes a pessoa, mas eu juntei meu PPP, eu tenho direito à aposentadoria especial ou a um período especial. Não, leve para um advogado, para uma análise, e aí sim, depois entra com o pedido no INSS. É necessário sim uma negativa administrativa, ou seja, o INSS indeferir o pedido para depois entrar via judicial. Sim. Não dá para entrar direto via judicial. Perfeito. Tem que passar primeiro pelo administrativo. Entendi. Perfeito, doutora. É complicado, né? Precisa passar. Você está falando da sua área, eu vejo das outras, porque tem a forma administrativa, tá pegando bastante serviço da advocacia, assim, eu acho injusto, e até para as pessoas leigas, assim, que às vezes vem com alguns contratos que tá assinado, eu falo assim, olha, até para assinar um contrato, falar da minha área trabalhista, as rescisões estão feitas nas empresas, eu faço assessoria de empresas, mas as minhas empresas são de boa fé, graças a Deus, tá certinho, mas tem empresas de má fé fazendo homologações na empresa. Então, não assinem documentos sem um advogado. Não é puxando o saco para nossa área. A gente é advogada, mas como a doutora disse, somos colegas, sem trabalho para todo mundo. É mesmo para a credibilidade da pessoa, né, doutora? Porque você está assinando um documento, você é lei, cada um na sua área, todo mundo entende da sua área de trabalho. E você assina um documento sem ter aquela credibilidade, sem um profissional do lado, às vezes você pode estar assinando e se prejudicando. É claro, porque assim, o INSS, ele não vai, o que ele tem no site, você lê no site, os seus direitos que tem no site, aí você fala, então eu tenho direitos disso, eu mesmo vou dar entrada, né? Mas eu vejo muitas pessoas sendo prejudicadas por não entender, porque, como dizem, né, comeu bola, puxa, eu podia ter feito assim, nossa, eu não sabia que se eu fizesse isso ia dar certo assim, né? Então, por isso que a orientação de um profissional é sempre bem-vinda em todos os aspectos, né? Em todas as profissões. Por quê? Porque cada um escolheu a sua área e se especializou ali, e por isso é seguro para a pessoa, né? Mesmo que seja por uma consultoria. Olha, doutora, eu não vou te pagar para dar entrada na minha aposentadoria no INSS. Isso eu mesmo faço. Mas eu quero pagar uma consultoria para saber isso aqui tá certo, que documentos eu devo juntar. Perfeito. Né? E isso é interessante fazer. Isso por quê? Porque a sua aposentadoria, eu acredito que é o resultado de uma vida, né? A sua aposentadoria é a sua poupança de uma vida inteira, né? É o tempo que você tem agora para gozar de todo um tempo que você trabalhou. E se você dá um passo errado, né? Muitas vezes ou é indeferida, ou você poderia até ter esperado um pouco mais e estar recebendo mais, né? Recebendo um valor maior de aposentadoria, até porque antes agora de novembro, né? Dia 13 de novembro de 2019, virou um frenesi, né? Todo mundo quis se aposentar. Né? Vamos se aposentar, tem que se aposentar agora porque vai vir a reforma da Previdência, depois eu não consigo mais, e aí começou aquele frenesi. E aí muitas pessoas se prejudicaram, porque poderia ter esperado que fosse um ano, ia ter um salário muito maior, ia ter benefícios maiores, né, doutora? Então, acabou colocando os pés pelas mãos e se prejudicando em situações que poderia ter sido benéfica se aguardasse um pouquinho, se tivesse falado com um profissional. Eu concordo perfeitamente com a doutora, porque às vezes você quer economizar, concordo, ainda mais época de pandemia, todo mundo precisa, todo mundo, né, nessa época tá precisando ainda um pouquinho mais do que o normal, mas às vezes você economiza aqui e se prejudica muito lá na frente, né, deixa de contratar um profissional, uma assinatura de contrato, vocês falam, tem uma cláusula, dá para discutir? Dá, mas é
praticamente assim perdido, porque você assinou, você teve a oportunidade de ler naquele momento, né? Exatamente. Nos casos aqui, vou falar da minha área, das homologações, tem que ter um profissional, porque as empresas elas podem ganhar naquele momento. Pode entrar depois com a ação trabalhista? Pode, mas assim, até você discutir, até você mostrar que naquele momento, se você estava leigo, você assinou, você recebeu. É bem complicado, né? Antes você tinha um órgão protegendo, agora você não tem mais, né? O trabalhador. Então, tem que contratar um profissional, sim. Que nem quem que gosta do meu perfil, tem o meu perfil, tem um do perfil da doutora Vivi, tem cada um com a sua área, tem cada profissional. Mas tem que contratar. Como a gente também contrata, né? Como o doutor Leandro mesmo falou aqui, né? No quadro passado, como a gente precisa de um médico quando a gente está doente, né? Quando a gente vai na farmácia, precisa, enfim. É isso mesmo. Né? Olha, o Luiz está perguntando se ele vai receber o valor, né? Irei receber todo o período desde a concessão do benefício. Isso mesmo, Luiz. Se deferido o seu pedido, você recebe desde o pedido, desde quando você deu entrada, né? Com o pedido de aposentadoria, que eu acredito que é o que você fez. Então, recebe sim todo o período atrasado. Mesmo se você conseguir administrativo ou se tiver que entrar via judicial, você também vai receber todo esse período atrasado, se constatado, confirmado que você tem direito, tá bom? Doutora, acredito que você já falou aqui, mas eu quero reforçar também, até por conta que eu falo, uma área liga a outra, né? E eu tenho muito isso na trabalhista. Esse período de pandemia, não está tendo, como a doutora já falou e já reforçou, a perícia física. Por motivos óbvios, mas eu volto a reforçar, por conta da pandemia, o contato, enfim. Então, estamos com a famosa perícia indireta. Porque a perícia direta seria a perícia normal, né? A pessoa, né? Com o perito. Então, vamos reforçar. O que seria, então, a perícia indireta? Por gentileza, doutora. Então, a perícia indireta, essa que eu dei uma pincelada, a pessoa entrou com pedido de benefício, com benefício de incapacidade temporária, só cabe para incapacidade temporária. Ela vai juntar o laudo do médico dela, aonde deve constar o CRM do médico, o CID da doença e por quanto tempo essa pessoa precisa ser afastada. Então, ela entra lá no meu INSS, ela vai lá, agendamento de benefícios, lá tem as confirmações de endereço, nome, RG, enfim. Lá ela vai juntar os documentos pessoais dela e esse laudo. Esse laudo vai para uma avaliação, tem que ser atualizado, tem que ser algo atual. Ele vai para uma avaliação e lá pelo próprio site você já vai conseguir saber se foi deferido ou não, se foi aceito ou não. Então essa é a perícia indireta. Foi falado até de perícia telepresencial, né? Mas não foi aceita, até porque uma perícia telepresencial, pensa, né? Você vai no médico, você fica pela TV, né? Doutor, tá doendo a minha barriga. Aí ele deve falar assim, apalpa aqui, né? Apalpa à direita, tá doendo, né? Imagina, isso daí é totalmente improvável e vai até contra os preceitos da medicina, né? E quanto mais do direito. Então, não foi aceito, mas foi cogitada essa possibilidade de uma perícia telepresencial. A pessoa se auto-examinaria, né? Isso daí é um absurdo. Mas a perícia indireta, que é essa da juntada desse laudo, tá dando certo. Eu tenho alguns casos que conseguiram, que deu certo. Por quê? Porque o laudo é bom também, o médico deu um bom laudo, né? Então, é legal. Então, essa é a perícia indireta. Perfeito, doutora. Um abraço a todos aqui que estão assistindo ao vivo. Posso responder só um pouquinho a dona Maria de Lourdes, que ela já tinha feito uma pergunta? Ela perguntou, claro. Mas esse valor dos atrasados lá que o Luiz falou, esse valor dos atrasados, ele vai para precatório? Nem sempre é precatório, dona Maria, às vezes é requisitório. O requisitório recebe no mesmo ano, né, no prazo de 90 dias depois do lançamento. Então, pode ser um requisitório, tá? Precatório é lançado no outro ano, o valor do precatório é maior.
e é difícil para pagar e não tem prazo para pagar. Tem, o precatório tem prazo para pagar. É que ele demora um pouquinho mais, tá bom? Espero ter esclarecido. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Maiara. Tá ótimo. Desculpa o tempo aqui, desculpa o atraso, estamos em época aqui de política, a rádio está acompanhando a todo momento aqui, Gabi entrou aqui ao vivo, né, com ótimos esclarecimentos. Então, um abraço a todos que estão assistindo. Quem tiver mais dúvidas, mande aqui no link, né, disponibilizado agora pela íntegra. Após a gente finalizar, vai ficar aqui no site, vai ficar no Face. Também temos o app para todos os celulares, YouTube, Instagram. Mas o videozinho aqui do estúdio aqui fica no Face e no YouTube e no site. E após vai estar pela íntegra até o momento. A doutora Vivian está aqui respondendo com o linkzinho dela. Me procurem também, contato, se eu puder ajudar. Me procurem, o contato da doutora Vivian está aqui. Muito obrigada, doutora Vivian. Considerações finais, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade, conheço a Gabi Tricânico, estou aqui hoje, inclusive, com meu esposo Gilberto, que já teve uma parceria com ela. Agradeço a doutora Maiara, né, representando muito bem aqui nossa cidade, né, com esse programa muito esclarecedor. É importante que as pessoas busquem sem medo o direito. Hoje eu digo que o Google virou advogado, né? Então, as pessoas têm dúvida, vai para o Google. Olha, também porque, falo. Né, quantos clientes vêm para a gente assim, doutor, eu entrei no Google. Eu não aguento. Né? Então, mas a nossa profissão é uma profissão humanizada. E nem sempre, não é uma matemática de 2 mais 2 são 4. Nem sempre, por mais parecido que seja a história do fulano, é igual à sua história. Às vezes tem um detalhe da sua história que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que você receba o seu direito, que você, às vezes, tem até muito mais êxito daquele que você achou que já tinha sido vencedor, né? Ou não, às vezes um passo errado, né? Então, por isso é importante estar sempre esclarecido com o profissional e não com o Dr. Google. Então, obrigada por ter me convidado, um carinho imenso por você, admiração, viu? E que dê certo, sempre estarei aqui, sempre participando, muito gostoso estar com vocês aqui. Obrigada. Eu que agradeço, doutora. Agradeço muito, uma ótima doutora, conhecidíssima em Mauá há 20 anos. Como vocês viram, né? Conhecida, uma ótima profissional, com toda a razão, perfeita, esclarecedora, objetiva. A doutora está super convidada para voltar quando quiser. Previdenciário, todo mundo tem dúvida. Eu, principalmente, porque a minha área liga para todo mundo, faz previdenciário. Eu falo, não. Mas a gente tem que saber sempre, né? Que é uma área que liga a outra, não adianta, né? E a doutora pode voltar aqui quando quiser, claro, com permissão da rádio, da Gabi, que conhece a doutora Vivi e o esposo, né, mais conhecido como Giba, que está aqui, né, no estúdio. E muito obrigada a todos. Doutora Vivian, quem quiser o contato, já disse, pode pegar aqui nas redes. Muito obrigada aqui, segunda-feira, processo, decretos, com ótimos convidados. Quinta-feira, direito criminal, também processo. Doutora Adrima faz parte da nossa diretoria. Quem puder assistir ao vivo, se não depois, após pela íntegra. Muito obrigada, doutora Vivian. Um carinho é recíproco, admiração. Sempre admirei lá perto da minha casa, o escritório sempre passava, admiração pela advocacia, o dobro, né? Se ela está há 20, eu estou há 10 anos, então o dobro de experiência de advocacia. Estamos juntos sempre e obrigada a todos por mais um programa e até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada. Você ouviu A Guardiã da Justiça.